graças a Deus. Mas quero trazer também uma palavra de Deus para você, que está no livro do profeta Isaías, capítulo é o 26 e versículo... Pastor Alex também leu no livro de Isaías, né? 26, 17 ao 19. Isaías 26, 17, versículo ao 19. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto, dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, por causa da face do Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Essa passagem bíblica de que fala Isaías, ela é uma passagem muito atual e penso eu que todos nós, de alguma maneira, já estivemos inseridos nela e talvez alguns que estão me ouvindo agora pelo YouTube, pela nossa rádio 98.9, Rádio Bela Vista, estão. Nenhum versículo na Bíblia, dentre os 31.173 versículos que tem a Bíblia, nenhum é tão claro sobre decepção como esse versículo. Esses 3 versículos que li de Isaías 26, o capítulo, fala exatamente sobre decepção. Veja que o processo foi ocorrendo e ele usa a linguagem de comparação como de uma mulher grávida. Engravidou, esperou, teve o tempo, esperou 9 meses, chegou a hora de dar à luz, todo o preparo foi necessário e está lá na sala de hospital para dar à luz. E o que tinha? Somente vento, nada mais. Que decepção! Paremos para pensar como ficou essa mãe, os médicos, quem assistiu, as enfermeiras, o pai da criança, seu esposo, todo mundo esperando o filho. E agora era só vento. Eu penso como a mãe sentiu dores. O doutor olharam, abriram, mexeram. E ela disse, cadê o meu filho? Não, tem não. O quê? Que não tem, cadê? Não, só tinha vento. Decepção. E a vida, ela sempre nos traz isso, decepção. Alguns nas decepções da vida não conseguiram se levantar. Diz o versículo 19, morreram. Morreram mesmo. Alguns conseguiram se levantar, outros não. Outros não. Espero em Deus que o Espírito do Deus eterno, Ele me dê a sua graça e o Espírito de Deus toque em você. Vamos para a prática por causa do tempo. Veja que quem todos nós sonhamos,
sonho, idealiza projetos, desejos, e as coisas começam a fluir, começam a acontecer. E como terminou? Vento. Não deu nada. Aquele sonho, não. E alguns desses que sofreram essas decepções não conseguiram mais sonhar e nem acreditar em sonho. Nem fale para ele de sonho que ele não consegue mais. Terrível isso, não é? Outros que fizeram seus projetos lindos, maravilhosos, grandes projetos, mas terminou em nada, canta o Samuel Mariano, e tem gente que olha para a gente, nem liga para o tamanho da dor. Outros que idealizaram, foram idealizando, vou daqui, dali, vai dar tudo certo. E fizeram aquele mundo de ideias, um mundo perfeito. Quando chegou na prática, terminou em nada. Vamos para nomes da Bíblia? Vamos. As decepções roubam a fé. Marcos capítulo 9, versículo 22 ao versículo 24, tem um pai de família. Olha a cena. Um pai de família que tinha um filho que o diabo se manifestava nele e uma hora levava ele para o fogo, outra hora para a água, na intenção de matar. Os discípulos de Jesus foram lá, os filhos do trovão, todo mundo lá, os crentes, tudinho, os apóstolos. Meu irmão, botaram, foi tudo que tinha os apóstolos. Terminou em nada. E vem aquele alvoroço para Jesus. Jesus disse, o que é isto que está acontecendo? O pai do menino disse, é comigo, esse problema é comigo. O que é? É o meu filho. E o pai do menino explica para Jesus. Jesus disse, se creres, tudo é possível ao que crê. Ele diz, Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. As decepções que aquele pai de família tinha sofrido no decorrer do tempo, colocava esperança no médico, não resolveram, na família, e ele ia colocando a sua esperança, o seu sonho de ver o seu filho bem, só decepção. E agora os discípulos, os apóstolos, e esses nada puderam fazer. E essa decepção tirou deste pai de família a sua fé. Ele disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu não consigo mais acreditar. Sou um homem que não consigo mais sonhar. Eu construí minhas ideias. Tenho um projeto para essa criança e terminou em nada. Vê aí, Deus tira o homem de cena e ordena que os demônios deixem aquela criança e ele ficou livre. Então, cuidado com as decepções, porque elas têm a função de roubar a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. As decepções têm a função de aniquilar, de arruinar, de acabar com os nossos projetos. E isto é muito sério. Porque todos nós temos projetos. Qual o tamanho do seu projeto? Pastor, meu projeto é grande. Já estou projetando há muito tempo. Moisés, o homem que os seus pais contaram a sua experiência. Deus o livrou da morte através de Faraó, criado na corte. E aí ele foi preparado, a Bíblia diz, em todo o conhecimento. O homem era doutor em tudo, PhD. E ele tinha um projeto que a mãe dele tinha inculcado. Meu filho, sabe por que Deus te livrou da morte? Porque tu és o grande libertador. Esse povo veio para cá
por causa da desobediência que nós viemos. Mas, meu filho, olha, Deus disse que iria levantar um homem, um profeta, para levar o povo para a terra que ele prometeu. Lembra? Terra que manda leite mesmo, meu filho. E você é esse homem. Olha o projeto, lindo projeto. Sonhou, idealizou e tudo legal. E aí Moisés sai verificando o povo, fazendo a vistoria, vê um egípcio humilhando o seu irmão judeu. E Moisés não contou a história, só deu um murro e matou o egípcio e enterrou lá na areia. Pronto, tudo bem, ninguém sabe, ninguém viu, volta. No outro dia, ele encontra dois irmãos seus, dois judeus brigando. Aí ele diz, rapaz, que é isso, meus irmãos? Nós somos irmãos, não faça isso. Aí um diz assim, tu quer me matar, como tu matou o egípcio ontem e enterrou na areia? Aí o projeto de Moisés caiu por terra. Caiu tudo por terra por causa dessa decepção. Ele nunca achou que o irmão dele iria dizer aquilo, fazer aquilo com ele. Fugiu, foi para o deserto, casou com a filha de Jetro, foi para o deserto, e quando Deus chama para implantar aquele projeto, ele disse, Senhor, mande Arão, meu irmão. Eu não sei nem falar mais não. Eu estou fora. A decepção fez com que Moisés jogasse fora o seu projeto. E você? As decepções roubou a sua fé? Aquele projeto que você tinha de ser um grande missionário, um grande pregador, cantor, obreiro, e quando você estava engatinhando, foi lá, assumiu a tribuna, o púlpito, e achou que tinha amigo para dizer muito bem, que lindo, gostei da mensagem, olhou para você, lhe desprezou, e o seu projeto caiu por terra? Cadê ele? Onde está aquele projeto? Como Moisés, você jogou fora, mas eu não quero passar dos 20 minutos. Ei, ele diz, Isaías diz, ficamos grávidos, houve a gravidez, houve o tempo, os 9 meses de espera, chegou a hora de conceber, sentiu dores, teve grito, teve tudo. Agora, na hora de conceber, ele diz, foi vento, não houve livramento, não trouxemos nada à terra. E caíram como caíram. Aí o versículo 19 ele diz, os mortos, ele faz uma pergunta, os teus mortos viverão? Os mortos vão ressuscitar? Essa decepção foi tão grande que levou, e ele não está falando, não é morte física, não. É morte espiritual. Morreu o projeto, como de Moisés, morreu os sonhos, perdeu a fé. Que como está você? Mas eu quero e recebo esta unção e este poder e esta autoridade de Deus para dizer, você vai tornar a viver. E o Espírito do Deus eterno me faz lembrar de Jó 14, quando ele diz que foi uma árvore cortada, cortaram a árvore, deixaram morrer o tronco, deixaram as raízes morrer, apodrecer. Acabou? 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 Não acabou. Não acabou. Como não? Foi cortada a árvore, o tronco secou, as raízes morreram. Como foi que não acabou? Não acabou. Disse Jó 14, ao cheiro das águas
vai voltar outra vez a esperança. Quero que esta água que simboliza a palavra e o Espírito esteja adentrando no teu seio e na tua alma e tu volte a viver outra vez. Mas eu quero trazer 2 casos e quero encerrar com Lucas 24. O profeta das revelações, o Ezequiel, Deus o leva em visão, Ezequiel 37, para um vale de ossos sequíssimos. E Deus faz uma pergunta: profeta, ei profeta, esses ossos podem reviver? E ele diz: Senhor, aí só o Senhor que sabe, eu não sei não. Pode? Eu não estou vendo condição. E Deus diz: vou usar você, profeta. Ei, profeta, eu vou usar você, profeta. Profeta, eu vou usar você. Eu vou precisar de você nesse processo. E Ezequiel foi um homem muito rejeitado pelos seus contemporâneos. Muito rejeitado. Deus diz: vou usar você, profeta. Abra a sua boca e profetiza ao vale de ossos sequíssimos. E diz: ossos sequíssimos, ouvi a palavra, o poder da palavra, o agir da palavra, a unção da palavra. Oh, glória! E ele diz que houve um rebuliço, primeiro sinal, e tornou-se um exército numeroso, mas não tinha vida. Tinha nervo, tinha os tendões, tinha carne, tinha pele, tinha tudo, mas faltava vida. E Deus disse: profeta, preciso de ti ainda. De mim? Sim. Ah, Deus, já fui tão decepcionado por esse povo. Jogue fora as decepções. Profetiza, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre este vale de ossos sequíssimos. E assim ele profetizou e disse: tornou-se um exército numeroso. Ezequiel 37, você vai ver do versículo 10 que se segue. Deus diz: sabe quem é esse vale de ossos sequíssimos? É toda a casa de Israel, porque perderam a esperança. Israel estava decepcionada por ter sido levado cativa. Foram ao cativeiro, decepcionado com a situação, porque Deus não ajudou, decepcionado com o próprio Deus, porque Deus não fez nada. Como pode Deus entregar eles a uma nação ímpia? As decepções foram tão grandes que roubou a sua esperança. Cuidado com as decepções. Não deixe ela roubar a sua esperança. E Lucas 24 diz de 2 discípulos que iam para Emaús. Emaús é lugar dos decepcionados. Emaús é lugar daqueles que perderam a fé. Emaús é lugar daqueles que os projetos foram embora. Emaús é lugar daqueles que não conseguem mais sonhar. Emaús é lugar daqueles que não têm mais esperança. Tudo está perdido. Não tem mais jeito. Eles vão conversando a respeito de Jesus e Jesus entra na conversa. Mas a decepção, ela tem uma outra função. Pastor, ainda tem outra? Tem. Cega os nossos olhos, que a gente não consegue ver. Olhe, Jesus chegou e a Bíblia diz: os olhos deles estavam cegos. Eles não se aperceberam. Cuidado com as decepções. De repente ela cegou os seus olhos. O salmista diz no Salmo 119, 18: desvenda, Senhor, os meus olhos. Eu quero ver as maravilhas da tua lei, Senhor. Não estou vendo mais as tuas maravilhas. Deus escrevendo para a igreja
de Laodiceia, diz: aconselho que de mim tu compre colírio para ungir os teus olhos para se de ver. As decepções levam-nos à cegueira espiritual e física. E eles andam toda a tarde com Jesus, Jesus explicando, a partir dos profetas, foi explicando, e eles cegos de olho e de entendimento. Quando chega a tardinha, já a viração da tarde, param para a ceia, entrega o pão para Jesus, Jesus pega o pão. Quando Jesus parte o pão, eles já desconfiaram disso. Jesus é que parte o pão assim. É Jesus. Ele diz: por isso que o nosso coração ardia quando ele falava: fica conosco. Jesus disse: não, voltem para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Busquemos o poder de Deus. Busquemos a superação. Busquemos a graça do Senhor. Vigie as decepções. Quero muito, desejo com toda a minha alma e força que você volte a ter vida espiritual outra vez. Que você tire o projeto aí que está engavetado. Que você volte a sonhar outra vez. Que você volte a se encher de esperança outra vez. Que você volte a ser aquele homem, aquele jovem, aquele obreiro de fé, que crer até o tutano. Eu quero muito que a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo, esteja fazendo aquilo que nenhum outro pode fazer. Mas Ele faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. E eu creio que Ele está fazendo. Deus faz, Deus faz. Volte a viver, ressuscite dentre as cinzas, erga-se do pó, porque Deus conta contigo. Olhe o tamanho da decepção de Elias, para encerrar. Para onde levou a decepção de Elias? Levou ele para a caverna. Pior, pastor. Um profeta da caverna tem coisa pior? Tem. Pediu para morrer. Disse: Deus, eu quero morrer. Pastor, a decepção é muito perigosa. É. Tirou o profeta de cena, se escondeu e agora pede para morrer. E você? Essa decepção lhe tirou de cena? Você não é mais aquele cantor, pregador, obreiro que você era? Você acha que a vida não faz mais sentido? Oh, como Deus saiu ao encontro de Elias e disse: Elias, o que tu faz aqui? Quero que Deus esteja agora, através desta palavra que Ele colocou ao meu coração, indo ao teu encontro, e diga para ti: ainda tenho muito que fazer na tua vida, como Ele disse para mim, quando eu entrei em coma e fui arrebatado ao céu e pedi para ficar. Ele disse: não, porque ainda tenho muito que fazer na tua vida na terra. Você vai voltar, por isso eu estou aqui. O meu Deus é o teu Deus, o meu rei é o teu rei, pois Ele opera este milagre em nome de Jesus. Ei, você, sorria! Jesus ama você, Jesus ama você muito, Jesus ama você de verdade, Jesus ama você de mesmo. Paz e um beijo no coração.